Olá, meus amigos, tudo bem? Então, dando sequência à nossa aula, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou engenheiro mecânico, sou técnico em eletromecânica e trabalho como instrutor no Senai. Ok? Essa nossa aula ela é direcionada aos alunos do Roberto Manche, do Senai Roberto Manche, Anápolis, que não puderam comparecer à nossa aula presencial, nosso momento presencial no dia 28 de novembro. Ok? O que mais? Então essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula nós conversamos foi uma revisão a respeito de lei de Ohm. Nós tivemos um momento também sobre circuitos elétricos. Qual foi a finalidade? Novamente, uma revisão para a gente ver de forma clara o que é ver e identificar, né? O que é um circuito em paralelo, o que é um circuito em série, o que é um circuito misto. Tá? E como que as grandezas elétricas elas se comportam. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Esse é o nosso objetivo, tá? De ver como que as grandezas elétricas se comportam em cada um dos circuitos. Pessoal, então o circuito elétrico, tá? Ele é um caminho para a eletricidade. Falando de forma curta e de forma breve. Ele é um caminho, tá? Pelo qual a energia vai circular, beleza? Que ela vai percorrer. Ele vai ser composto, né, por uma fonte, um interruptor e um consumidor, tá, dessa energia. O circuito aberto ele impede a passagem da corrente e o circuito fechado ele permite a passagem da corrente. Ok? Dito isso, vamos para o próximo tópico, tá? Falamos um pouco sobre resistores, porque nós vamos conversar sobre associação de resistores, tá? Os resistores, pessoal, eles têm a finalidade de converter energia elétrica em energia mecânica ou de dividir a tensão, de limitar a tensão, tá? E a corrente que circula por um circuito, tá? Então ele tem a função de proteção. A simbologia dele, geralmente você vai encontrar ele com essa simbologia ou essa quando for um resistor fixo. Nós vamos ter essa simbologia quando for uma resistência variável, tá? Um potenciômetro e o trim pot, vai ser SDI, ok? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui nesse momento? Eu quero que vocês entendam como que a tensão e como que a corrente vai se comportar. No circuito em série, tá? Onde nós só temos um caminho para a passagem da energia elétrica, da corrente elétrica. O valor de corrente, tá? Ele vai ser sempre o mesmo, ele vai ser constante. A corrente que vai passar por R1 é a mesma que vai passar por R2, que vai passar por R3. O que vai mudar, o que vai variar, é a tensão que varia. Esse cara aqui, ó, o resistor 1, ele vai consumir um valor de tensão. O resistor 10, ele vai consumir um outro valor de tensão. E a resistência 8, ou a resistência 3 de 8 ohms, vai consumir um determinado valor de tensão, tá? E o que acontece aqui também? Se eu tirar um componente desse aqui, ninguém liga, todos desligam, tá? Se eu tirar o R2, o R1 vai ligar? Não. O R3 vai ligar? Também não, certo? Por quê? Porque não vai ter caminho para a corrente elétrica passar. Então, circuito em série, a corrente é constante, ela é a mesma em todo o circuito, a tensão vai variar em cada componente, tá? Então ela vai variar ao longo do circuito. E se você retirar qualquer um desses elementos aqui, todo o circuito vai ficar desenergizado. Tranquilo? Tá? Uma animação aqui para a gente entender, ó, o circuito em série.
Nós temos aqui um circuito em série, olha aqui, ó. Vem, né, da fonte, passa por essa lâmpada, passa pelo filamento dela, sai, entra na segunda lâmpada, passa pelo filamento da lâmpada e volta, né, fechando o circuito. Se eu retirar uma lâmpada, a outra apaga. Por quê? A corrente que vinha por aqui, chega aqui, ela não passa, porque ela estava passando pelo filamento da lâmpada. Então, se você tirou o caminho dela. Tranquilo? Então, todas se apagam. Então, pessoal, para nós resolvermos um circuito em série, nós temos que encontrar o valor da resistência equivalente. No circuito em série, é muito simples. Tá? Você vai somar a resistência 1, a resistência 2, a resistência 3, 4, quantas resistências você tiver. Então, só voltando aqui, para a gente fazer um exemplo. Qual que vai ser aqui o nosso valor de resistência equivalente nesse circuito? Tá? 7 com 8 dá 15, certo? 15 com 10 dá 25. Então, o nosso valor de resistência equivalente aqui vai ser de 15 ohm, ok? Muito simples. Tá? Seguindo, circuito em paralelo. Lá no circuito em série, a corrente era a mesma, a tensão variava, e se retirássemos qualquer elemento, todo o circuito ficava desenergizado, certo? Agora, o circuito paralelo é diferente. A corrente vai variar, ela vai ser diferente em cada ponto, porque a corrente ela flui da fonte, né? Chega aqui nesse nó, ela vai se dividir. Parte dela vem para R1 e parte dela vem para R2. Ok? Então, a corrente é diferente em cada ponto. Então, a corrente aqui é diferente da corrente que sai da fonte. Quanto maior for a resistência, menor vai ser o valor da corrente. A corrente ela tem de passar pelo resistor de menor valor, de menor resistência. E o valor da tensão ele é sempre o mesmo, ok? E se você retirar o R1, o R2 continua funcionando normal. Se você tirar o R2, o R1 continua funcionando normal. Tá, pessoal? É assim que a gente faz a instalação predial, né? Dá pra gente ver bem. Na sua casa aí, você tem cada circuito em paralelo e cada elemento ligado em paralelo lá. As lâmpadas, né? As tomadas, ok? Então, o que é importante nós lembrarmos? Circuito em paralelo, a corrente vai variar, tá? Pelo circuito. A tensão vai ser sempre a mesma. E se você tirar um elemento daqui, os outros vão continuar funcionando normal. Ok? Então, pessoal, só para a gente exemplificar. Circuito em paralelo. Está aqui montado, né? Olha só a diferença. Vem a corrente, parte dela passa para cá. Você dá a entrada desse aqui, você coloca na entrada da outra lâmpada, que vai passar por aqui. E o neutro, a mesma coisa. Neutro com neutro, neutro com neutro. Então esse circuito aqui está em paralelo. Você pode ver, ó, a alimentação em paralelo e o neutro em paralelo também. Se eu tirar uma lâmpada, a outra lâmpada continua acesa. Tranquilo? Essa é a ideia. Como que a gente calcula resistência no circuito paralelo? Nós vamos fazer o produto dividido pela soma. Sempre trabalhar de 2 em 2. Ok? Sempre trabalhando de 2 em 2. Vamos pegar o primeiro valor, o R1 vezes o R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa revisão lá que nós tivemos no Roberto Manche. Resolvemos alguns exercícios, mas exercícios bem básicos. Ok? E quando o circuito for misto, Rafael, como que eu faço, né? Quando o circuito for misto igual esse aqui,
vocês vão ter que observar o que é que está em série. Por exemplo, aqui o R1 e o R2 estão em série. E o que é que está em paralelo. Tá? Por exemplo, aqui, eu quero achar, Rafael, a resistência equivalente desse circuito. Vamos lá? Olha, R1 e R2, vamos olhar aqui a fonte. A corrente sai por aqui, né, percorre esse caminho. Chega aqui nesse ponto, ela se divide em dois, né? Uma parte vem para R3 e outra parte vem para o R1. Ela desce por aqui e a segunda corrente desce pelo outro condutor. Chega nesse ponto aqui, elas se encontram e finaliza, né, o circuito. Então, preste bem atenção, a corrente ela vem por aqui. Na hora que ela chega aqui nesse ponto, ela desce para R1. De R1, ela passa por dentro de R1 para chegar em R2. Então, essas duas resistências aqui então, estão em série. Como que a gente calcula? A soma das duas, né? A gente soma as duas. Então, 8 com 7, 15. Certo? Então, aqui nós temos uma resistência equivalente de 15 ohm. Esse circuito aqui, ó, esses resistores estão em paralelo com esse daqui, ó, tá? Então, você vai usar a segunda fórmula para a gente achar o resistor equivalente final, total, tá? Que vai ser de 7,5. Tranquilo? Então, o circuito misto ele já vai exigir mais um pouquinho de atenção de vocês. Tá ok? Essa foi a nossa revisão. A nossa ideia aqui foi apenas identificar nenhum circuito, o que está em série e o que está em paralelo e como resolver. Ok? Vou deixar uns exercícios aqui na descrição do vídeo ou lá na plataforma do Senai. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição. Tranquilo? Muito obrigado. Tá? Você que não pôde participar do nosso evento presencial, venha no próximo, porque eu garanto para você que é 1000 vezes melhor do que ficar tentando resolver os exercícios sozinho em casa. Ok? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo.